Eu quero falar nessa noite sobre um tema muito especial para mim. Você está lendo aí o nome do culto dessa noite. Como é que está escrito ali? Deus merece reverência. Deus merece reverência. O que é reverência? Nós vamos falar nessa noite. E por que Deus merece essa reverência? Sabe, amados, eu tenho um conflito muito grande dentro de mim. Porque eu venho de uma família muçulmana. Todos vocês sabem disso. Meu nome é Samir José Muhammad Saleh Diab. Quando eu vou visitar as outras igrejas, eu sempre digo, quem conseguir dizer meu nome de primeira, ganha um pastel. Ninguém até hoje conseguiu. Acho que nem aqui na igreja vocês conseguem, né? Samir José Muhammad Saleh Diab. E por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do islamismo, existe algo. Eu ia botar o título desse culto, o mesmo título do livro que eu li, que chama O Temor do Senhor. Está vendo ali? O temor do Senhor. Mas eu não gosto de usar o temor, porque o temor parece que as pessoas têm que ter medo de Deus. Diga comigo, medo de Deus. Inclusive, amado, se você quiser ler um livro bom, leia esse livro. O autor chama-se John Bevere. Quem já ouviu falar no John Bevere? Escreveu Debaixo de Suas Asas, um livro muito bom também, a respeito de respeitar autoridades. Ele deve ter mais de 20 livros escritos, mas esse livro aqui, ele é muito bom porque explica a diferença entre ter medo de Deus e ter o temor de Deus, a reverência. Por isso que eu escolhi falar sobre reverência. Apesar de que Salomão, lá no capítulo 1 do livro de Provérbios, diz assim, que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. E nós temos que compreender o que é esse temor do Senhor. E o problema é que o muçulmano, ele tem medo do Senhor. Ele tem reverência? Mas vou dizer para vocês, muçulmano tem muita reverência por Alá. Para vocês terem uma ideia, se você tiver a oportunidade um dia de fazer uma viagem, e Deus pode abrir portas, por que não? E tu fores visitar algum país, ou até mesmo no Brasil, chegar em São Paulo, vai ter mesquita. Eu vou lá visitar uma mesquita. Sabe o que acontece quando os caras chegam na porta da mesquita? Quem é que sabe? Tira os calçados, fica todo sapato na porta. As pessoas já entram mais ou menos se inclinando, e é só tapete, não tem cadeira. Não tem cadeira, meu irmão, não fica sentado. Outro está de pé diante de Deus, outro está prostrado. Não estou dizendo que Alá é o Deus que tu tem que adorar. Eu estou só fazendo uma comparação, porque para mim, quando eu virei cristão, quando eu me converti, muitas coisas na minha cabeça foram um choque cultural para mim. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, hoje, para mim, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Naquela época, o que era a palavra de Deus? Era o Alcorão. Eu aprendi assim, que o Alcorão era a palavra de Deus. Só que o árabe, o muçulmano, ele trata o Alcorão com tamanha reverência. E aí, eu chegava na igreja, lá em Maui, e eu via os crentes chegando, sentando, e largando a Bíblia no chão, assim. Rapaz, aquilo quase me dava um negócio, porque se eu fizesse isso com o Alcorão, eu apanhava tanto da minha mãe, do meu pai, de mais quem tivesse. Mas o muçulmano tem medo de Deus. E a Bíblia fala no temor do Senhor. E achar esse equilíbrio, para nós que somos cristãos, entre o que é a graça de Deus e o que é não perder a reverência, porque Deus continua sendo santo. O que é, vou repetir, receber a graça e o perdão dos pecados, mas ao mesmo tempo não perder a reverência. Em outras palavras, se você marcasse, ou conseguisse marcar, um horário com o governador do estado, porque você tem alguns projetos que você gostaria de levar para ele, alguns sonhos, e o governo do estado estaria financiando. E aí tu conseguiu, como se fosse uma loteria, tu conseguiu marcar um horário com o governador do estado. E ele marcou contigo lá no palácio do estado, em Porto Alegre, na capital. Ele quer te encontrar às 8h30 da manhã. Que horas tu ia estar lá em volta já do Palácio do Estado?
tu ia pensar o trânsito, tu ia pensar em local para estacionamento, tu ia pensar assim, eu não posso chegar, ele marcou às 8h30, tu ia chegar às 8h35? Fala comigo, amado. Não. E aí nós, porque recebemos a Jesus pela graça, porque Deus perdoou todos os nossos pecados naquela cruz, quando temos um apontamento com aquele que pode realizar os nossos sonhos e os nossos projetos, muito mais do que o Sartori, muito mais do que o Temer, nós vamos pouco a pouco perdendo o temor do Senhor, perdendo a reverência. Perdemos a salvação, pastor? Não, eu sou salvo, tu és salvo. A grande sacada, ou a grande descoberta é como manter essa reverência, e manter a graça. Não virar aquele religioso carrancudo. Eu tive que aprender que muitas vezes eu posso deixar a Bíblia no chão. Não é isso que vai me fazer um cristão mais ou menos reverente. Por exemplo, essa vocês vão dar risada. Eu descobri que crente levava a Bíblia para dentro do banheiro. Eu quase morri do coração. Como assim? O Alcorão não podia passar nem perto. Quanto mais entrar no banheiro. Eu já contei, não sei se aqui na igreja, mas se o meu pai chegasse em casa, ou minha mãe chegasse em casa, e encontrasse qualquer calçado com a sola para cima, eles viravam. E aí eles diziam assim, não pode deixar a sola apontada para Deus. E aí tu vem para um ambiente cristão onde a graça de Deus ela domina. A graça de Deus, ela tem que dominar. Mas como encontrar? Sermos religiosos ou sermos cristãos? Como encontrar o equilíbrio entre o temor do Senhor e não ter medo de Deus? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E antes disso, eu até vou contar uma historinha bem engraçada, para que você saiba que Deus permite a gente rir. Deus permite a gente brincar. Mas Deus quer reverência. Assim como eu, como um pai, eu permito que meus filhos possam brincar comigo. Eu permito que meus filhos possam se alegrar na minha presença. Mas eu quero respeito. Assim como pastor, eu tenho muitos de vocês que são íntimos meus amigos. Mas não é porque são meus amigos que devem perder o respeito. E às vezes acontece isso. A proximidade demais. Mas não, pelo contrário, quanto mais amigo, mais respeito deveríamos ter. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Então diz a história que numa cidadezinha pequena, menor do que a nossa, menor que Bom Retiro do Sul, chegou um pastor novo na cidade. E era aqueles pastores que decoravam a Bíblia e conhecia versículo por versículo. E ele chegou e fez amizade com todo mundo, fez amizade com o padre da cidade. E aí sempre que ele conversava com o padre, quando ele ia encerrar a conversa, ele dizia um versículo. Pois é mesmo, né, padre? Porque está escrito, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E o padre ficava, o cara sabe versículo mesmo. No outro dia encontrava com o padre e ele dizia, padre, não se preocupe que a Bíblia diz que o Senhor, Ele não toscaneja, Ele não tira nenhum cochilo, o guarda de Israel nunca dorme, fique tranquilo, padre. E o padre, mas eu tenho que pegar esse pastor. Então um dia marcaram um jantar na casa do pastor. O pastor convidou ele para vir jantar. Padre, o senhor vem jantar na minha casa. Quero receber o senhor lá. Naquele dia o padre pegou a Bíblia e começou a decorar um monte de versículos. Ele disse assim, hoje, se ele me largar um versículo, eu largo outro. E se ele largar um, eu largo outro. E foi preparado. Chegou na casa do pastor no horário marcado. Mas o pastor tinha se perdido no horário, por causa do horário de verão, acho. E o pastor estava tomando banho. E chegou o padre. E o padre bateu na porta e nada. O pastor estava no banho, escutou aquele barulho e saiu do banheiro, não achou a toalha dele, quem será? Mas o padre não esperou, deu a volta e foi pelo jardim por detrás e bateu na porta de trás. Quando ele estava batendo na porta de trás, tinha um janelão, o pastor viu que tinha uma sombra lá e se escondeu. Está pelado. Se escondeu e não abriu a porta.
O padre foi embora tão indignado, mas tão indignado, disse, mas antes de ir embora, eu vou botar um versículo para esse pastor, para ele saber que eu também conheço o versículo. E pegou e escreveu esse versículo aqui, ó. O que está escrito ali? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E botou por debaixo da porta e foi embora. O pastor viu aquele versículo e disse assim, o padre veio preparado. No dia seguinte, ele encontrou com o padre, pediu perdão, porque ele se perdeu no horário, e na hora de ir embora, ele botou um bilhetinho no bolso do padre. Padre, o que será que esse cara botou no meu bolso? Ele botou o seguinte, dá uma olhadinha ali. O que está escrito ali? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Pastor, para que o senhor contou essa história? Eu vou usar lá na frente esse versículo. Mas para dizer para vocês que quando eu falo de temor do Senhor, não quer dizer que nós não podemos nos alegrar na presença de Deus e tem que virar um monte de pessoas carrancudas. Mas nós temos que entender o que Deus quer dizer com o temor do Senhor. Amém? E a palavra de Deus diz assim lá em Tiago, leia comigo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então, lendo esse texto que está na tela, eu vou te fazer uma pergunta. Quem é que tem que se achegar primeiro? Quem? Nós. O que Tiago está dizendo aqui nesse texto é que é você e não Deus. Você que vai determinar o nível de relacionamento que tu quer ter com Deus. Eu e você somos nós que determinamos quão próximos nós queremos estar de Deus. Deus já preparou o caminho. O caminho até o trono, a Bíblia diz que está aberto, um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, aberto para todos, para mim e para ti, mas cabe a nós agora determinar o quanto eu quero estar próximo desse Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Como, pastor? Quem sabe? Através do teu devocional diário. Quem sabe? Através de um tempo com Deus, porque cabe a ti agora. Cabe a ti determinar, porque Deus está dizendo assim para ti, eu estou aqui te esperando. Quanto tu quer chegar de perto de mim? Quanto tu quer ser meu amigo? O quanto tu quer conhecer o meu coração? E aí fica uma pergunta, ok, pastor, tu acabou de dizer que o caminho está aberto, que eu realmente posso me achegar a Deus por causa do perdão dos pecados, mas a pergunta é, será que Deus me quer por perto? Pecador, eu me sinto tão sujo, pastor. Tudo bem, aqui está dizendo, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Mas para que Ele está falando? Ele está falando para mim também. Leia o que diz em Tiago capítulo 4, versículo 5. O que está escrito ali? Ou supondes que em vão afirma o quê? A Escritura. O que a Escritura afirma? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. A Bíblia está dizendo aqui, amados, que o Espírito Santo, ele anseia por mim e por ti. Se tu está planejando tirar esse tempo de devocional, o Espírito Santo já está assim lá, ó, o meu filho vai vir falar comigo. Para quem é pai aqui, sabe que quanto mais os filhos vão crescendo, mais eles vão se distanciando. Mais eles vão se distanciando. Então o meu mais novo hoje, que é o Caleb, está com 20. Ele tem tantas coisas para fazer agora, ele tem tantos compromissos, ele tem a namorada, ele tem a academia, ele tem o trabalho, ele tem isso e aquilo, mas o pai anseia por um momento com o filho. Eu anseio tanto que todos os dias antes dele sair para o trabalho, eu me acordo junto com ele, e ele sai cedo, 6 horas ele está se acordando já, para se preparar para o trabalho. E eu já estou acordado, só para poder ficar um tempo com meu filho. Só para poder ter um tempo de conversa, porque depois não dá. Ele volta, já é 15, meio-dia, ele tem que almoçar, 1 hora ele vai para o trabalho de novo, e ele já tem todos os esquemas dele assim, meio que preparado. Ele chega do trabalho, é um shake desses que tem, e vai para a academia, e fica não sei quanto tempo lá naquela academia, e volta, e às vezes tem o futebol, e quando não tem futebol, tem uma passadinha na casa da namorada, e quando não tem passadinha na casa da namorada, é dormir para trabalhar no dia seguinte, porque acorda muito cedo. Mas eu anseio tanto estar com meu filho, que eu faço um esforço para estar com ele.
quanto mais o nosso Pai Celestial. A Bíblia diz aqui que o Espírito Santo tem ciúme. Não apenas ele tem desejo que tu esteja próximo dele, mas ainda diz que ele não gosta quando tem uma competição. Ele não gosta quando tem alguma coisa competindo com ele. Como assim, pastor? O meu dia está muito cheio, pai. Eu não consigo ter um tempo para ficar contigo. Mas nem 15 minutos, filho. Para a gente bater um papo, para saber como é que está a tua vida. Cara, como é que está esse teu namoro, a tua masculinidade, o teu trabalho, teus planos, teus projetos. Nem 15 minutos para o teu pai. Então uma correria. E com Deus? O que está competindo com Deus? Tu já fez as contas de quanto tempo a gente gasta assistindo o nosso time jogar durante o campeonato? Vai começar agora. Graças a Deus o Inter voltou para a Série A. Estava brabo assistir a Série B. Mas daí tu fica ali 90 minutos, fora os intervalos. Mas é numa competição. E aí depois tem a Copa do Brasil. Para os gremistas esse ano tinha o Campeonato Gaúcho, vamos ignorar, né? Vamos deixar de lado o Campeonato Gaúcho. Mas tinha o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores América, que foram até o final do ano. E foi quase contra o Real, hein? Umzinho de falta, choradinho. Se o outro timezinho árabe lá, que ele tivesse tirado o Real, como é que era o nome daquele time? O Al Jazeera, né? Vocês eram bicampeão do mundo. Mas quanto tempo? Se fosse botar na balança de competição, o que mais está competindo? A novela, o filme, o seriado. A Bíblia diz aqui que Deus tem ciúme. E eu também, vou dizer, eu tenho ciúme. Mas eu digo, meu filho, eu fiz de tudo. E agora é mais tempo com a guria, é mais tempo com o carro que eu ajudei. É mais tempo com os amigos, é mais tempo com as bênçãos do que com o abençoador. Prefere as bênçãos do que o abençoador. E a Bíblia diz aqui que ele tem desejo. E ele tem ciúme. Porque ele colocou o Espírito Santo para habitar dentro de ti. O Espírito Santo, ele fica dizendo, quando é que tu vai conversar comigo? Eu já estou dentro da tua casa. Eu já cheguei. Já pensou? Se tu fosse visitar alguém, chegar na casa da pessoa, a pessoa não te cumprimenta, a pessoa não te dá oi, tu senta na frente dela na mesa, quer bater um papo, hoje é normal, né? Quer bater um papo? Que foi? Quê? Dá vontade de dizer um palavrão, né? Pega esse celular e nhé. Ele tem ciúme. Mas a Bíblia diz que tem alguns pré-requisitos para que nós possamos nos aproximar desse Deus. A Bíblia fala que existem alguns pré-requisitos para que possamos ter uma intimidade com esse Deus. Que pré-requisitos são esses, pastor? Quais são os pré-requisitos? Vamos ler comigo aí o que diz no Salmo 89. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembleia deles. Diz que existe como se fosse uma assembleia, isso aqui é uma assembleia, ok? É uma reunião de pessoas. Mas diz que existe uma no céu, onde os seres celestiais, eles comparecem diante de Deus. E a Bíblia está dizendo que, numa comparação entre todos os seres celestiais, não há ninguém como o Senhor. Tem anjo? Tem. Tem arcanjo? Tem. Tem serafins? Tem. Mas não tem ninguém que se compara com o Senhor. E a Bíblia diz, no versículo 7, que nessa reunião, nessa assembleia, ele é respeitado por todos eles e é temido por todos os que estão ao redor dele. E eu quero continuar. Fica com essa palavra no teu coração, esse temido. Eu tenho que ter medo de Deus? Calma. Mas presta atenção. Lá no céu,
Ele é respeitado. E a pergunta é, nós temos respeitado, nós estamos respeitando esse Deus? Quando estamos no culto para adorar, a nossa postura com horário, a nossa postura durante a adoração, é uma postura, não estou falando só de fora para do lado de fora, não adianta eu estar aqui, ó, aleluia, Deus, se meu coração está contaminado, mas se o teu coração está limpo diante de Deus, provavelmente o teu coração vai te impulsionar a dizer, ó Deus, ó Senhor, e tu vai adorar Ele com todas as expressões do teu corpo. E eu quero te dizer, nós não vamos encontrar Deus numa atmosfera onde Ele não está sendo respeitado. Ele disse lá em Malaquias, ele disse assim, vocês trazem para me ofertar o animal que está todo aleijado, vocês trazem o animal cego, vocês trazem o pior para mim. Deus diz o seguinte, pega e leva para o governador de vocês e vê se ele vai querer isso. Essa é a maneira pela qual vocês me respeitam? E ele diz assim, ó, o meu nome, ele é temido e respeitado entre todas as nações. Ele diz para Israel, eu não preciso de vocês para ser temido, para ser respeitado, para ter reverência. Mas se eu quero a manifestação de Deus na minha vida, se eu quero que Deus se manifeste para mudar o ambiente da minha vida, eu tenho que lembrar que Ele só vai se manifestar num ambiente onde exista reverência. Diga comigo, reverência. E este ambiente de reverência, ele tem que ser pessoal, particular, meu, do pastor Samir, na minha vida pessoal, quando eu entro no meu quarto para orar, para fazer uma devocional, quando eu abro a palavra, quando eu dobro meus joelhos, quando eu coloco um louvor, quando eu choro na presença dele, e deveria ser coletivo, quando nós nos reunimos juntos, um ambiente de reverência, onde a maior parte, se puder, a totalidade da igreja, toda quebrantada na presença de Deus, dizendo, ó, se tu é respeitado e temido, no meio dos seres celestiais. Vocês lembram da semana passada quando eu preguei sobre Isaías? Isaías era o profeta de Deus, era a boca de Deus. Isaías, quando ele chegava para falar com o povo, ele não chegava como o pastor Samir chegava, ele dizia assim, ó, assim diz o Senhor. No capítulo 5 de Isaías, ele diz assim, ai de vocês que começam cedo a beber o vinho, ai de vocês que querem ser donos de toda a terra, ai de vocês que trocaram bem pelo mal e o mal pelo bem. Ele usa a boca dele para amaldiçoar o povo, para dizer, cuidado, é Deus falando através de mim. E aí quando ele chega na presença de Deus, que daí ele não está mais se comparando com os outros, ele não está mais se comparando com o povo, ele está se comparando com Deus. E o que ele diz quando ele chega na presença de Deus? Ai de mim, porque eu vi Deus, os meus olhos viram Deus. A Bíblia diz, eu estou acabado. Porque os anjos, os serafins na presença de Deus, eles vivem continuamente dizendo que Deus é santo, santo, santo. Amém? Então essa reverência, esse ambiente tem que ser gerado no meu coração e no teu coração, e tem que ser gerado dentro da igreja. Não é uma religião, mas às vezes nós chegamos em algumas igrejas onde existe mais seriedade, os diáconos, as pessoas não deixam criança correr, não deixam. Será que precisa ter guardas? Ou os pais, ou nós mesmos devemos estar cuidando para que haja um ambiente de reverência na casa de Deus? Porque é isso que eu quero falar para você, mas não adianta transformar numa mesquita. Daí não adianta, porque as pessoas estão fazendo aquilo por medo. Eu não quero que o meu filho venha até mim, porque ele está com medo que eu vou fazer alguma coisa para ele, que eu vou deserdar, que eu vou tirar o carro, que eu vou mandar ele para fora de casa, ele não vai ter mais o quarto, nem a casa, nem vai ter comida mais, vai ter que se virar. Eu não quero ele me obedecendo, ouvindo até mim, para ficar comigo e dizer, pai, eu quero ficar contigo, porque ele ouviu que eu vou tirar ele de casa, ouviu que eu vou tirar o carro dele, ouviu que eu vou tirar tudo que eu tenho do nome dele. Não, eu nem quero daí. A gente chama isso quando uma mulher casa com um homem por interesse, a gente chama do quê? Golpe do
do baú. Ninguém quer isso. Mas eu quero entender como que eu posso me aproximar desse meu pai, não por interesse, mas por respeito. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, diga comigo, o reino de Deus é inabalável. Aí, o autor desse livro, ele diz assim, tu tem que lembrar que foi salvo pela graça. Retenha a graça. Não abre mão. Diga, pela graça eu estou salvo, mediante a fé, não é por obras, não tem nada que eu possa fazer para me salvar. Jesus já fez tudo na cruz. Diga, eu preciso reter a graça. Mas ele diz assim, retenhamos a graça e através dessa graça pela qual sirvamos a Deus de modo, o que está escrito? Agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Uma coisa não exclui a outra. Diga, uma coisa não exclui a outra. Eu sou salvo pela graça, mas eu preciso servir a Deus com temor e reverência. Vocês estão me entendendo? Existe uma graça barata na rua. Existe uma graça barata nas igrejas. Onde as pessoas dizem, eu estou salvo. Um dia o pastor chamou lá na frente, eu levantei a mão e eu vim e eu entreguei minha vida para Jesus e eu orei assim, ó, Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, eu estou salvo. Agora eu posso viver do jeito que eu quero. Cuidado. Porque talvez tu nem salvo esteja. Porque aquele que realmente foi salvo, ele tem que reter a graça e tem que entender, mais temor ainda eu tenho que ter, porque quem é salvo já viu Deus, quem é salvo compreendeu Deus, quem é salvo compreende que sozinho, pelas próprias forças, jamais iria para o céu, quem é salvo entende que se não fosse a obra da cruz, estava eliminado da presença de Deus, e quem é salvo diz, ó Deus, santo, santo, santo é o teu nome, quem sou eu para te ter me escolhido, para ter feito teu filho sofrer naquela cruz, por amor de mim, me dá mais temor no meu coração, que o meu Deus, Ele é fogo consumidor. Deixa eu mostrar um texto para vocês lá em Levíticos capítulo 10, diz assim, Nadab e Abiú, diga comigo, Nadab e Abiú. Essa pessoa que está do lado, ainda bem que teu pai não te batizou com esses nomes. Que coisa, Nadab e Abiú, já pensou? Ei, Abiú! Quase que eu ia dizer uma besteira. Que rima com tanta coisa. Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles eram filhos do sumo sacerdote, eles também eram sacerdotes. Nessa época nem todos podiam entrar na presença de Deus. Arão podia, Nadab e Abiú também podiam entrar na presença de Deus. Uma pessoa que nem eu e que nem você não podia. O sacerdote, ele ia representar o povo diante de Deus. O profeta, ele representava Deus diante do povo. Olha só a diferença. O profeta, ele ouve Deus falar, e aí ele vem e traz a mensagem, assim diz o Senhor. O sacerdote, ele ouve o povo falar, dizendo, pecamos contra o Senhor, leva o nosso pedido para o Senhor. E o sacerdote podia entrar na presença de Deus e representar o povo diante de Deus. E esses caras podiam. Mas aqui diz que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um do seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano. Em algumas linguagens da Bíblia diz fogo estranho, mas eu escolhi essa, profano, porque profanar é desrespeitar algo que é santo. Profanar é tratar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado de forma comum, de forma mundana. Profanar é tratar algo que teria que ser tratado como uma preciosidade, com desrespeito. E isso é não ter reverência. E reverência é o que eu estou tentando ensinar para nós como cristãos, que devemos manter a graça, mas servir a Deus com santo temor e reverência. Está escrito no Novo Testamento, no livro de Hebreus.
E quando tu profana algo, é quando tu chega em algum lugar, pode ser um templo, pode ser na presença de alguém que deveria ser tratada com respeito, pode ser teu pai, pode ser teu avô, pode ser tua mãe, e tu trata com desdém, quanto mais Deus. E a Bíblia continua, porque o nosso Deus, entraram e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido, o que diz ali? Autorizados. De repente, saiu fogo da presença do Senhor, e o que Deus fez? Matou os dois sacerdotes, filhos do sumo sacerdote, e os matou, e assim os dois morreram ali onde Deus estava. Quem estava lá? Deus. Versículo 3. E Moisés, sabe quem é Moisés? Tio dos dois, irmão de Arão. O tio Moisés nem chora, o tio Moisés diz assim: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse, os que chegam perto de mim, o que está escrito? Devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Temos respeitado essa santidade de Deus, ou tu tem vivido uma graça barata, um evangelho barato, um evangelho que não te custou nada, verdade, não te custou nada, mas tu não te deu conta que custou o sangue do Filho de Deus, o próprio Deus se humilhar, vir, nascer numa manjedoura, viver uma vida perfeita e morrer sendo cuspido na cara. Se eu cuspir na tua cara hoje, eu posso ser teu pastor, tu não leva para casa. Tu não leva. É difícil um homem levar uma cusparada na cara. Que o Deus que criou o universo foi cuspido na cara, e tu tem vivido uma vida de oba-oba, dizendo eu estou salvo pela graça, sem nenhum temor. Naquela época, meia dúzia de pessoas podiam entrar na presença de Deus. Era Arão e os 4 filhos dele. Hoje, todos nós, qualquer um de nós pode entrar. A Bíblia diz que nós podemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e o sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que abriu o caminho para nós, como Arão abriu para os filhos dele. Mas Jesus nos ensinou a orar, e eu mencionei isso antes. Quando orardes, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Qual que é a primeira coisa? Santificado seja o vosso nome. Então, se você gosta de anotar, anote, se não registra. Temer ao Senhor não é ter medo dEle. Temer ao Senhor é respeitar a Ele. É ficar apavorado só de pensar em passar a eternidade sem Ele. Isso é temer ao Senhor. Eu tenho tanto temor do Senhor que eu penso assim: eu não posso nem correr o risco, mínimo risco, de estar na igreja ensinando e ficar sem Ele. Eu não posso correr o risco de vir no culto nos domingos e estar sendo enganado, estar tratando o meu Deus com irreverência, colocando Ele não em segundo, não em terceiro, não em quarto, não em quinto, não em 10º, no último lugar. É só um seguro, é um seguro de garantia que eu tenho para não ir para o inferno. Eu tenho Deus como um seguro contra o incêndio, contra o fogo do inferno. Quem é Deus para ti, meu irmão? É um seguro. Ele está lá no último. Primeiro tá o dinheiro, está minha família, está o meu filho, está minha esposa, está o meu time de futebol, está o meu lazer, está o meu conforto. Temer o Senhor é ficar apavorado de passar a eternidade longe dEle. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nesse texto. Aqui nesse texto, amados, é muito importante que vocês vão ver que existe uma diferença entre ter medo e temer o Senhor. Moisés tirou o povo do Egito, quem está lembrado? Estão lembrados? Foi para o deserto levou o povo para o deserto primeiro, depois Moisés subiu no monte e recebeu os 10 mandamentos. E aí Deus disse: eu vou me apresentar para o povo, eu vou falar com o povo. Moisés, ele era tão amigo de Deus que ele ouvia Deus falar. O povo só ouvia trovão.
E olha o que eles disseram para Moisés. Deus convidou eles para se achegar. Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Disseram para Moisés: não, nós não queremos ouvir Deus falar. Moisés, tu fala para nós. Fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. E aí veja só o que Moisés diz. Respondeu Moisés ao povo: não. O que está escrito ali? Não temais. Diga, não é para ter medo de Deus. Mas peraí, parece que Moisés está se contradizendo. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Aqui fica claro que ter medo é uma coisa. Moisés está dizendo assim, ó, não tenham medo. Deus veio provar vocês para que vocês aprendam a respeitar o Senhor, a ter reverência pelo Senhor, a tratar o Senhor como Ele merece ser tratado. Rei dos reis. Mas Deus é meu amigo? Sim, e Ele quer ser teu amigo. Mas quanto mais amigo e mais íntimo, mais tu vai entender que Ele tem que ser respeitado e reverenciado. Então Moisés disse, não é para ter medo, mas Deus quer que o temor dEle esteja diante de vocês, para que vocês não venham a pecar. Não precisa ter medo de Deus, não precisa. Aprendam a respeitar a Deus. Por que estou dizendo isso, amados? Porque Deus nos chama para um relacionamento. Agora eu vou te fazer uma pergunta. É possível ter um relacionamento íntimo se tu tem medo da outra pessoa? Tu tem pavor da outra pessoa? Tu não consegue chegar perto da outra pessoa. Tu diz assim, não deixa o pastor falar comigo. Vai tu lá e pergunta para o pastor. De vez em quando eu ouço essa. Está vendo? De vez em quando, esse aqui é o garoto de mensagens. Acho que ele não fica vermelho, que é neguinho. Aí de vez em quando, pastor, fulano pediu para te dizer isso. Mas por que fulano não me falou? Acho que eles têm medo. Tem como ter relacionamento assim? Tem como ter intimidade assim? Estou falando com vocês, amados, fala comigo. Não tem. Então Deus não está dizendo que tu tem que ter medo de Deus, porque Deus quer intimidade contigo. E é impossível ter um relacionamento com alguém se você tem medo. A pessoa que tem medo sempre se esconde. Lembra da piada no começo do culto que eu falei para vocês? Por que Adão se escondeu? Quem lembra? Que ele desobedeceu a Deus. Sim ou não? Ele comeu do fruto que era proibido e ele viu que estava nu. Ele pegou a mulher dele e se escondeu. Quando Deus veio procurar ele, procurou no jardim, ele deu aquela resposta. Deus começou a chamar: Adão, onde é que tu está? Eu ouvi a tua voz no jardim, mas porque eu estava com medo, eu me escondi. Aí não tem relacionamento. A pessoa que respeita a Deus, preste atenção. A pessoa que respeita a Deus, mesmo que eu tenha pecado, mesmo que você tenha cometido um pecado, tu não foge, tu confessa, porque tu é filho. Eu já dei esse exemplo aqui, e eu quero dar para vocês. Imagina você com teu filhinho de 5, 6, 7, 8 aninhos, e tu dá uma ordem para esse filho. Tu diz assim: o pai não quer que tu saia de skate aqui nessa rua, porque tem um monte de brita lá embaixo, embaixo da lomba, tem um monte de brita, e se trancar teu skate, tu vai te machucar. Tu não tem esperança ainda. Ou eu não quero que tu desça de bicicleta, porque tem brita lá embaixo. Tu deu uma ordem para teu filho, sim ou não? Aí teu filho olhou, tu está lá dentro de casa, está descuidando, está fazendo outras coisas, não está prestando atenção, ele pega o skate e vai descer a rampa lá, asfaltada. Maravilha, primeira volta, segunda volta, na terceira ele pega muito embalo, terminou o asfalto, pegou na brita, trancou a roda, ele deu com a cara no chão, esfolou o rosto inteiro e os joelhos. Você como pai, tu quer que o teu filho se esconda de ti, não apareça na tua presença, que todo machucado, o rosto todo esfolado, criando pus, gerando infecção, o joelho aberto? Ou tu quer que o teu filho, mesmo sabendo que ele desobedeceu, ele tenha tanta confiança que tu ama, que ele vai correr para ti chorando e vai se grudar no teu colo, vai sujar toda a tua roupa de sangue, e tu vai pegar ele, vai limpar aquela ferida,
Se precisar, tu vai levar no hospital. Se precisar, tu vai gastar dinheiro para deixar que as coisas fiquem certas. Sim ou não? É ou não é assim? Então nós não precisamos nos esconder de Deus, porque Jesus já perdoou os pecados. Mas tu tem que compreender. Tu tem que compreender que se tu pecou, tu traz na presença do teu Pai e confessa. Então lembra, amado, temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas é ficar apavorado de um dia ficar sem o teu Pai, de um dia ficar longe do teu Pai. Temer o Senhor é honrar, diga honrar, respeitar, reverenciar. Tu tem que honrar a Deus, reverenciar a Deus, honrar a Deus mais do que qualquer pessoa ou mais do que qualquer coisa no universo, não é nem nesse mundo. Quando a gente faz isso, nós vamos ter aquilo que a gente cantou aqui. Lembra o coração igual ao teu? Lembra? Nós vamos começar a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Quando tu começar a respeitar e a honrar aquilo que é importante para Deus, passa a ser importante para ti. Aquilo que não é importante para Deus, não é tão importante para ti. Então, quando tu tem temor do Senhor, tu passa a ter um coração igual ao dele, parecido com o dele. Aquilo que Deus ama, eu amo. Aquilo que Deus detesta, eu detesto. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para vocês não confundir. Deus detesta o pecado. Diga, Deus detesta o pecado. Mas Deus ama, diga, mas Deus ama o pecador. Diga, glória a Deus. Amém? Porque eu sou pecador. Ainda bem que Ele me ama. Agora, quando eu faço coisas erradas, quando eu cometo pecado, Deus abomina o pecado. Veja só o que diz lá em Provérbios capítulo 8. O que está escrito ali? Temer ao Senhor é odiar o mal. Deus diz, odeio o orgulho e a arrogância. Odeio o mau comportamento e o falar perverso. A Bíblia está dizendo isso. Anota isso aí em Provérbios capítulo 8. Definição do que é temer ao Senhor. A respeito de Jesus, ele diz assim, mas a respeito do Filho ele disse, o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. E aí diz assim, tu amas o bem e odeias o mal. Diga comigo, Jesus amava o bem e odiava o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Eu acho que eu botei na tela aqui algumas coisas a respeito do temor do Senhor. Leia comigo. Temer ao Senhor é imediatamente a sua palavra. De novo, temer ao Senhor é obedecer. Número 2, obedecer mesmo que não faça. Número 3, obedecer mesmo que esteja. Número 4, obedecer mesmo que você não veja nenhum benefício próprio. E por último, obedecer até o final. A pastora Márcia começou o culto falando sobre obediência, e nós não combinamos. Mas ter temor do Senhor é obedecer a Deus imediatamente. Algum dia Deus te pediu alguma vez para fazer alguma coisa que não fazia sentido nenhum? Sim ou não? Só eu. Para vocês? Mas Deus o tempo inteiro nos pede coisa que parece loucura. Só o fato de tu tirar do teu dinheiro e botar numa caixa 10% do que tu ganha, não faz sentido. Porque se tu tem um monte de conta para pagar e tu botar na calculadora, tu vai dizer, não, se eu ficar com os 10%, faz mais sentido eu ficar com tudo que eu consigo pagar mais conta. Mas na matemática de Deus, se tu trouxer o teu dízimo, a tua oferta, Ele toma conta do resto e os 90% vai ser mais do que 100. Faz sentido? Deus já te pediu para obedecer mesmo quando dói? Sim ou não? Sim. Um dia eu tive que chegar aqui nesse púlpito aqui, e falar a respeito da vida da minha filha, uma coisa que foi difícil, me doeu, vergonhosa, me deixou com depressão, eu fiquei com vergonha de sair de casa. Eu era um crente que dizia, crente não pode ter depressão. Honestamente, amados, eu sempre dizia isso. O verdadeiro crente não pode ter depressão. Eu brincava, tirava sarro.
Depressão para crente, só panela. Panela, depressão. Essa era a minha piada. Até o dia que aconteceu o que aconteceu com a minha filha. Eu vim aqui no púlpito. Fiquei sabendo no sábado e no domingo. Eu contei para toda a igreja. Vocês acham que não doeu? Mas Deus me pediu para fazer, por amor à obra, para que vocês soubessem que aqui não está um hipócrita, está alguém de carne e osso. Alguém disposto a viver a vida na verdade. Doeu. Doeu para mim, doeu para minha esposa, doeu para minha filha, doeu para as outras pessoas envolvidas, para as outras famílias envolvidas, doeu para todo mundo. Obedecer mesmo quando tu não vê nenhum benefício próprio. Esses tempos Deus mandou ofertar algo, não aqui na igreja, ofertar algo na vida de uma pessoa. Não pouco. Não tinha benefício próprio nenhum. Eu podia estar dizendo assim, não, isso não é Deus. Eu estou ouvindo o capeta. Em primeiro lugar, quer dizer, o capeta nunca vai te mandar ofertar na vida de ninguém. Entendeu? Porque ele é sujo. Às vezes a gente luta. Eu não vou dizer para vocês que eu obedeci imediatamente, eu lutei. Mas eu falei, Deus, confirma comigo que é isso que tu quer. Compartilhei com a minha esposa. No momento que eu compartilhei com ela, ela abriu aquele sorrisão e disse, faz, neguinho. Que mulher. Obedecer até o final. Veja só o que diz em Isaías capítulo 66. O Senhor diz, o céu é o meu trono e a terra o estrado onde descansam meus pés. O pessoal queria construir um templo para Deus. Queria construir uma casa para Deus. Deus disse assim, o céu é o meu trono e a terra é onde eu coloco os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Aí ele diz o seguinte, eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas, mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Diga, Deus cuida daqueles que o temem e daqueles que o obedecem. Agora eu quero compartilhar com vocês o texto que eu estava querendo compartilhar até agora, antes de terminar esse culto. Veja só, capítulo 25 dos Salmos, no versículo 14 diz assim, Salmos 25, 14. O Senhor, o que está escrito ali? Confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Vamos ler de novo? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Talvez na tua Bíblia, em algumas versões, vai estar escrito assim, ó, a intimidade do Senhor é para quem tem temor dele. Tu quer ser íntimo do Senhor? Tu quer conhecer os segredos do Senhor? Tu tem que ter o quê? Temor. Ah, mas eu achei que íntimo, pastor, era ser amigo. É o que eu falei para vocês. Eu sou amigo do Litos, eu sou amigo do Vlad, eu sou amigo de muitos de vocês em vários níveis diferentes. A minha amizade com qualquer um não permite que o respeito seja perdido. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu tenho uma posição de pastor. Deus me colocou como pastor. E não é porque eu sou teu amigo que tu vai me desrespeitar sendo teu pastor. Vocês estão me compreendendo? Sim ou não? Pelo contrário. Já que eu sou teu amigo e sou teu pastor, tu deveria me respeitar mais ainda do que qualquer um outro. E não perder o respeito. E as pessoas às vezes confundem a graça que Deus nos deu e se aproximam de Deus de forma totalmente irreverente. Como se Deus fosse um Zé Ninguém. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a intimidade de Deus, os segredos de Deus, Ele só vai contar para quem é amigo dEle. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje que dia é? Dia 7, né? Dia 7 de janeiro. Vamos só fazer de conta, por favor, faz de conta. Vamos dizer que nós todos aqui só tivéssemos mais 24 horas de vida.
que dia 8 de janeiro, às 8h49, às 20h49, daqui a 24 horas, Deus iria mandar os anjos dele destruir com esta cidade aqui. Tu gostaria de saber desse segredo de antemão? Sim ou não? Será que tu não precisava se preparar? Será que não podia interceder por alguém? Já pensou? Se Deus chegasse para mim e dissesse: Samir, olha, Bom Retiro chegou no nível que não está dando mais. Ah, meu amigo, eu tenho tanto familiar meu. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tinha uma aliança tão forte com um homem chamado Abraão, que Abraão não negou o próprio filho. E Deus começou a se revelar para Abraão de uma maneira diferente, revelar os segredos. Veja só o que diz aqui em Gênesis capítulo 22. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Então, disse Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região do Moriá. E o que está escrito ali? Sacrifica o teu filho ali, como holocausto, num dos montes que eu te indicarei. O que diz a Bíblia? Na manhã seguinte, diga, na manhã seguinte, diga, imediatamente, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, o seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Veja só, Abraão tinha temor do Senhor e ele obedeceu imediatamente a sua palavra. No dia seguinte ele já foi levar a criança para o sacrifício. Ele obedeceu mesmo que não fazia nenhum sentido. Mas como assim que eu vou sacrificar a criança da promessa? Eu esperei por tantos anos. Ele obedeceu mesmo que estivesse... Vocês acham que estava doendo quando Abraão levantou aquela faca? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vocês acham que doeu mais em Abraão do que em mim quando eu vim falar a respeito dos pecados da minha filha? Cara, ele estava com o filho dele para sacrificar e ele ia sacrificar. Abraão obedeceu sem nenhum benefício próprio e ele obedeceu até o final. Ele tinha temor do Senhor. E aí a Bíblia diz o seguinte: quando Abraão estava aqui até o final, o que diz ali? Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o teu único filho. Como que o anjo do Senhor sabia que Abraão temia a Deus? Porque Abraão obedeceu imediatamente. Diga comigo, Abraão obedeceu imediatamente. Abraão obedeceu quando não fazia sentido. Abraão obedeceu sentindo a maior dor da vida dele. Abraão obedeceu sem ter nenhum benefício próprio e Abraão obedeceu até o final. E foi a primeira vez que Deus revelou um segredo dele para um homem. Ele disse assim: eu sou o Deus que provê, o meu nome é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Antes, essa faceta de Deus não tinha sido revelada. Sabe por que ele se revelou? Porque um homem apareceu com temor de Deus e obedeceu a Deus. Tem certas coisas que alguém sabe a teu respeito só porque é muito íntimo teu, senão não sabe. A pastora Márcia sabe coisas sobre a minha vida que só ela sabe, tu nunca vai saber. Facetas minhas, como amor da vida dela, como namorado dela, que nenhum de vocês nunca vai conhecer. Só ela. Tamanha intimidade. Nós estamos terminando esse culto, eu quero que tu preste atenção. Preste atenção. A Bíblia diz assim: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Quem sabe o que Deus ia fazer? Quem sabe? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos já tinham sido enviados. E Deus disse assim para os outros 2 anjos: eu vou destruir as 2 cidades e eu não vou contar para Abraão antes? Ah, não. Abraão é meu amigo. Abraão tem temor de Deus. Eu compartilho os meus segredos com Abraão. Sabe o que Deus fez? Chamou Abraão e disse: Abraão, amanhã, 24 horas,
Já era Sodoma e Gomorra. E Abraão se lembrou que quem é que morava lá? Quem é que morava lá? Quem lembra? Ló, o sobrinho dele. E ele começou a negociar com Deus. Ele não falou, livra Ló. Ele disse assim, mas Senhor, Tu és um Deus justo. Tu vai destruir uma cidade inteira se tiver 50 pessoas que faz o certo lá. Quem lembra o que Deus disse? Por amor a esses 50, se tiver 50, por amor aos 50, eu não destruirei. E aí, Abraão pensou, acho que não tem 50. Senhor, não leva mal. E se tiver só 45? Por amor aos 45, Abraão, meu amigo, eu não distribuí. E ele não queria falar de Ló. Deus já sabia o que ele estava fazendo. Deus já sabia de tudo. E ele ficou nessa com Deus. Até chegar em 10. Ele disse assim, Deus, e se tiver 10? Deus, se tiver 10, eu não destruo por amor aos 10. E Abraão pensou, não, Ló, a mulher, as filhas, os genros, deve ter Ló e mais 9 lá. Ah, está garantido. O que aconteceu? Não tinha 10. E Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra. Mas a palavra de Deus diz assim, que quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, Deus lembrou do seu amigo Abraão e mandou tirar Ló. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Ló, a Bíblia diz que ele era justo. Diga, Ló era justo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Ló era crente. Ló era crentaço. Diga, tinha 2 crentes. Um era Abraão e o outro era Ló. 2 crentes. Sabe a pessoa que está do lado? 2 crentes. Um não tinha a mínima ideia que o mundo ia acabar daqui a pouco. Crente, dentro de casa, com as filhas. Na verdade, a Bíblia diz que ele estava na porta da cidade. Já estava que nem um prefeito, recebendo as pessoas, lá em Sodoma. Não sei o que ele queria lá. Abençoado do Ló. A Bíblia diz que ele era justo. Eu não vou agora argumentar com Deus. Tu pode ser crente. Ló era crente. Diga, Ló era crente. Mas não conhecia os segredos de Deus. Abraão era crente. Conhecia os segredos de Deus. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Temor de Deus. Olha o que Jesus disse. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Não sabe. Não é amigo. Não vou compartilhar com o meu servo o que eu vou fazer. Agora com meus amigos. Olha o que Jesus disse para os 12. Eu já não vos chamo servo, porque o servo não tem ideia que Sodoma vai acabar daqui a 24 horas. Não tem ideia do que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Veja o que Jesus disse. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu... Diga, um amigo obedece mais do que um servo e recebe os segredos de Deus. Como é que eu faço então? Qual é a condição? Reverência, temor a Deus. Obedecer, diga comigo, imediatamente. Obedecer quando não fizer nenhum sentido. Obedecer mesmo quando dói. Obedecer sem ter nenhum benefício próprio. E obedecer até o final. Amém? Vamos colocar de pé. Então, como é que eu faço para ser amigo de Deus? O que diz a Bíblia? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Amém? Entenderam, amados? Entenderam? Quer ser amigo de Deus? Tu quer ser amigo de Deus? Se achega a Deus. Chega perto de Deus. A intimidade de Deus é para aqueles que têm temor de Deus. Amém? Tu quer ser amigo de Deus? Tu quer saber do que vai acontecer? Tu quer que Deus fale contigo? Se aproxima dEle com temor e santa reverência. Não trata Deus como um Zé Ninguém, porque Deus não é um Zé Ninguém. Deus é santo, santo, santo. E o dia que tu estiver na presença de Deus, tu vai agradecer a Ele, se tu já está te comportando com essa reverência. Amém?